Paz do Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé. E eu convido você para adorar o Senhor comigo, com alegria no coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos restaurou, nos libertou. Ao Deus merecedor de toda honra, de toda glória, é a Ele que nós vamos adorar nessa noite. Coloca no teu coração que Ele te salvou. Ele já fez o impossível. Ele nos religou ao Pai através da morte de Jesus e da ressurreição. Nós podemos ter vida, nós podemos ter acesso ao Pai. Amém, igreja? Isso já é motivo de muita alegria. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos mais da tua presença, mais de ti, Senhor. Nós louvamos o teu nome, te agradecendo por tudo que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor aqui nessa noite. Oh, glória! Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor. Mais uma vez. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Nós
Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. E declaramos que teu é o domínio desse lugar e da nossa vida. Aleluia. Te damos honra, declara. Te damos, dê toda a honra, toda a glória a Ele. Teu é o poder para sempre. Amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E eu pergunto para você o que isso representa na sua vida. Como que é efetivamente essa declaração se cumprindo nos seus dias. Como que você tem realmente glorificado a Deus, como que você tem dado toda a honra ao Senhor, reconhecido o poder e a majestade dEle em todos os momentos, não só no momento de adoração, no momento da canção, no momento das suas orações, mas com a sua vida. Como tem sido uma vida de adorador para você, uma vida que honra realmente ao Senhor. Talvez a gente seja convidado continuamente pelo mover do Espírito Santo em nós a refletirmos o lugar que o Senhor ocupa na nossa vida. Ainda que a gente possa declarar que Ele é o primeiro, que Ele merece toda a honra, que Ele merece toda a glória. É verdade que nós somos tentados a inverter essa ordem e de alguma forma colocar outro no lugar de Deus, até mesmo a nossa história, a nossa vida, nós mesmos no lugar de Deus. Mas se essa declaração sua, esse seu louvor é algo que você busca, algo que você deseja, talvez nas pequenas coisas o Espírito Santo esteja falando com você. Talvez nas pequenas atitudes, nas pequenas decisões, o Espírito Santo esteja falando com você, para que realmente toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. São atitudes do nosso dia a dia que realmente testemunham o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Mais uma vez nós somos tentados a colocar nós mesmos nesse lugar. E o Senhor sabe da minha e da sua limitação, da nossa luta diária, da nossa dificuldade. Por isso o Espírito Santo, mesmo quando a gente não sabe como orar, quando a gente não tem palavras, diz a Escritura que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo que está aí dentro de você, está ajudando você a ser realmente um verdadeiro adorador, está ajudando você a dar toda a honra e toda a glória ao Senhor e reconhecer a majestade do Senhor em todos os momentos, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, em todas as suas declarações, em todos os seus planos, todos os seus projetos, todos os seus sentimentos. Eu quero convidar hoje você nessa oração a aceitar esse mover do Espírito Santo na sua vida e ceder a essa voz do Espírito Santo que continuamente fala com você. Ceder no sentido de, olha, eu quero realmente
Espírito Santo de Deus, eu me coloco totalmente nas tuas mãos para ser um verdadeiro adorador, para me posicionar dando toda a honra e toda a glória em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar. Se colocar diante do Senhor para que Ele possa começar hoje a trabalhar nas suas escolhas, nas suas decisões. Ensinar você hoje, através do mover sobrenatural, a enxergar o que é bom e o que não é. Aquilo que é plano dele, aquilo que não é. Aquilo que é engano e aquilo que é bênção. Deus quer mover. Deus quer trabalhar no seu coração. O quanto você deixar Ele fazer, o quanto você desejar, Ele vai operar. Então eu quero junto com você orar, para que o Espírito Santo faça essa obra e comece hoje. E continue hoje. E avance hoje. Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar juntos, feche seus olhos. Pai eterno, estamos na Tua presença, Deus, como Tua família, como Teu povo. E buscamos, Senhor, nesse tempo de adoração, nós buscamos a Tua voz. Porque estamos declarando, Deus, quem o Senhor é na nossa vida. Mas nosso coração se abre agora, Deus, e nós podemos dizer que nós estamos declarando quem o Senhor tem que ser na nossa vida. E temos uma busca, Pai, para ser cada vez melhor, mais parecidos com o nosso irmão mais velho, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um mover do Teu Espírito que nos conduz a essa verdade, faz a gente escolher melhor, a gente glorificar o Teu nome, a gente exaltar o Teu nome em todas as coisas. Portanto, Deus, nós queremos deixar o Senhor fazer essa obra, continuar essa obra e até completar essa obra. Onde somos, ó Deus, moldados pelo Teu Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito. Faz, ó Deus, agora no nosso coração. Faz nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Nos mostra, nos clareia o entendimento. Nos dá força para decidirmos por aquilo que é melhor, mesmo que não seja o mais prazeroso e mais agradável. Que o Senhor nos ajude agora, Deus. Que o Senhor fale conosco durante todo esse culto e realmente esse culto seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome realmente seja exaltado nesse tempo. Que o Senhor conduza, Deus, todas as coisas aqui, nesta noite. Para que a gente possa verdadeiramente Te dar honras e glórias. Que o Senhor realmente incendeie o nosso coração. Que o Senhor, Deus, queime dentro de nós e nos ajude a sermos melhores. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Toma definitivamente o lugar de honra. Toma o primeiro lugar nas nossas vidas. Faz a Tua obra, Senhor. Faz aqui. Faz em nós. Em nome de Jesus. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Declara. Te damos honra, toda honra. Te damos glória. Sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Aleluia. Eu queria que você fechasse o olho agora. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que entrou aqui, cada vida que está nos ouvindo através das redes sociais. Não importa. Onde quer que chegue esse culto, eu quero orar por você,
colocar a tua vida nas mãos do Pai agora. Senhor, que o Senhor toque com as tuas mãos de fogo, com as tuas mãos de milagres, em cada vida que entrou aqui hoje, em cada pessoa que está vindo, que precisa hoje de um toque seu, que precisa ser renovado, ser restaurado. Que o Senhor levante a cada um nesse momento, que o Senhor toque, que o Senhor fale, que o teu Espírito Santo esteja dentro de cada um, falando, trabalhando, chamando. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua cura, nós precisamos do Teu milagre. Entra, Deus, com providência nas nossas vidas hoje e joga por terra tudo que não presta, todo o peso que o inimigo colocou nas nossas costas, todo o peso que o inimigo tentou colocar nessa igreja. Nós já declaramos que o Senhor jogou por terra na sua vida, nesse lugar. E eu declaro que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de vida, está movendo aqui, está movendo em mim e em você, está enchendo esse lugar e enchendo esse lugar e visitando a cada um com o fogo, com fogo, com fogo, para que você seja renovado, restaurado. Eu creio que o Senhor está entrando com o fogo dele na sua casa nesse momento e visitando cada cômodo da tua casa, cada pessoa da tua família. Visita, Senhor, toca, Senhor, queima, incendeia, incendeia, Senhor. Eu creio que as cadeias vão ser quebradas nessa noite, que as correntes vão ser jogadas por terra nessa noite, na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. E o Senhor vai fazer um rebuliço santo nesse lugar, porque Ele tem poder, Ele tem poder. E se você crê, Ele vai operar aqui, porque há poder no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por você e por mim, aquele que abriu essas portas. É Ele quem dá conta. E quem se levanta contra é que dá conta diante de Deus. Amém, igreja? Você vai cantar com toda a fé, você vai mover a tua fé, o Senhor vai te renovar com fogo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Há poder no nome de Jesus, que caia por terra toda ação de demônios. No nome de Jesus, porque há poder nesse nome que está sobre todo nome. Nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, glória! Quantos creem que as cadeias estão sendo arrebentadas? Que aquele trabalho que foi feito contra a tua vida está sendo desmanchado agora pelo poder de Jesus. Oh, glória! Nós cremos, Senhor. Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército de anjos do Deus vivo já se posicionou nesse lugar. Eu creio, Senhor. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surge. Oh glória, você pode glorificar o Senhor. Surgiu. O exército surgiu para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, para cadeias quebrar, cadeias cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. O Senhor está entrando na sua casa e quebrando cadeias lá dentro, cadeias de glutonaria, toda compulsão alimentar. O Senhor está visitando você agora. Tem um espírito de glutonaria instalado na cozinha da sua casa, que te atormenta cada vez que você entra lá, te fazendo ter necessidade de comer sem ter necessidade, sem ter fome, fora de horário. Para cadeias quebrar. O Senhor está quebrando essas cadeias na sua vida. Se você está passando por isso, coloca diante dele agora, porque isso é um espírito maligno que está te atormentando. É um espírito maligno hereditário que veio atormentar a sua casa. Coloca diante do Senhor. Oh, o Senhor está visitando a sua casa, a sua família, e quebrando essas cadeias hereditárias. Espírito de vício. Você tentou se manifestar aqui hoje, mas você já foi vencido. Você já sabia que ia ser derrotado na vida dessa pessoa aqui hoje. Esse espírito de vício, eu mando embora desse lugar, eu mando embora dessa vida. Essa vida que está se sentindo acorrentada pelos vícios, o Senhor está visitando você hoje com libertação. E esse demônio vai cair por terra, já caiu por terra. Bate em retirada em nome de Jesus. Solta as emoções dessa vida em nome de Jesus. E eu entrego você nas mãos do Senhor Jesus. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias. Oh, aleluia. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. A poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O Senhor ainda está falando com você. Sim, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Mas o Senhor ainda está ministrando no nosso meio. Essas cadeias só se quebram na sua vida se você crê que a sua vida está na mão daquele que tem todo o poder. Porque se você acha que a tua vida depende de homens, se a sua vida, se você acha que a sua felicidade, que a sua libertação está nas mãos de pessoas, você ainda não entendeu o tamanho do Deus que você serve. Ele é um Deus que usa pessoas, que movimenta pessoas para te abençoar, mas é na mão dele que está todo o poder. Se você ainda acredita que a tua felicidade, que a tua vitória está no dinheiro, está em coisas, ou está dependendo do seu marido mudar ou da sua esposa mudar, você ainda não entendeu o tamanho do Deus que você serve. Se você acha que a tua satisfação, que a tua vida melhor está nas mãos de um governo, você ainda não entendeu que qualquer autoridade é instituída por Deus, é Ele que está acima. Sabe, irmãos, a gente perde muita coisa por não confiar naquele que tem todo o poder, naquele que nos ama e nos conhece. A gente acha que reivindicando coisas, que buscando justiça nos homens é a chave. Você está abrindo a porta errada. Você ainda está lutando com as armas carnais, e as suas armas são espirituais. É assim que nós vencemos a guerra. Quando você tem na sua mente que é o Todo-Poderoso, é o Deus dos exércitos, que sempre venceu todas as guerras e não estava na mão de homens. Não estava. Você precisa entender isso no seu coração, que a sua arma é espiritual, que quem te fere não é pessoa, mas aquilo que age nela, porque a tua luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais. E às vezes a gente fica confundido no meio da luta. Quando você entender que tudo está nas mãos dele, que tudo você acha nele, você pode pegar a sua pedrinha e atirar na cabeça do gigante, e você vai vencer a guerra. Porque quem vence é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é aquele que tem nas mãos todo o poder, todo o poder, todo o poder, todo o poder. Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas, todas as coisas. É assim que nós vencemos essa guerra. Oh, aleluia! Oh, glória! É assim que luto minhas
assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Oh, balabaia de coremaia, sou. Assim que luto minhas. Oh, ranchoremaia, suricalamaia, sou. Oh, Deus, acorda o teu povo. Acorda o teu povo nessa noite. É assim que nós lutamos. É assim que nós lutamos. É assim que nós vencemos. Oh, rabachore calamais. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Oh, aleluia. É assim que luto minhas guerras. Mais um. É assim que luto minhas guerras. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Aplaude o Senhor. Ele é o dono. Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Guarda isso no seu coração nessa noite. Amém. Aleluia. Diante desse Deus, então, que guarda as nossas vidas, que cuida de nós, eu quero junto com você orar pelos pedidos de oração, pedidos que você traz hoje no seu coração, pedidos que você quer apresentar diante do Senhor para que Ele esteja olhando para a sua necessidade. Um tempo para a gente interceder agora por esses pedidos, também pelos irmãos que estão aqui, os irmãos que nos assistem, que estão à distância, para que Deus esteja operando, recuperando inclusive aqueles que estão enfermos, que estão abatidos, que Deus esteja dando sustento para todos nós. Vamos orar juntos. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, agradecidos, porque somos cercados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Somos protegidos pelo Senhor. O Senhor cuida, Pai, das nossas vidas e nos livra do mal, o Senhor nos sustenta. O Senhor abre portas, o Senhor nos conduz nos caminhos corretos. O Senhor faz os seus milagres, nos curando, nos libertando, nos restaurando. Portanto, Deus, ao apresentar os nossos pedidos diante do Senhor, o nosso coração diante do Senhor, seja qual for, ó Deus, o nosso clamor, a nossa dor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para resolver, para solucionar. Seja qual for a saída, o Senhor é suficiente para operar. E nós fazemos isso, ó Deus, em adoração. Pedimos, clamamos em adoração. Como fizemos, ó Deus, durante essas últimas 24 horas, estivemos orando, apresentando causas diante do Senhor, nós cremos na Tua providência. Cremos no agir sobrenatural do Senhor que visita o nosso coração, mesmo nesse tempo de angústia, para nos acalmar, para renovar nossa esperança. Portanto, recebe agora, Deus, a nossa oração como uma adoração, uma declaração de que só o Senhor pode, que só o Senhor tem poder, que o Senhor é o nosso Deus, e entra com a providência. Abençoa a nossa vida agora, Deus. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão aqui, cada um deles. Que o Senhor esteja cuidando de uma forma especial. Que o Senhor esteja movendo, Deus, para sustentar, para fortalecer,
para consolar esses corações. E os nossos irmãos que estão à distância também. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os console, que o Senhor sare aquele que está enfermo, aquele que está abatido, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o Senhor faça do teu milagre. Nós precisamos do Senhor, Deus. E é com oração, Pai, é com clamor, é na dependência que nós lutamos as nossas guerras. Queremos na vitória que o Senhor nos dá, Pai. Cuida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Amém. Irmãos, nós tivemos hoje pela manhã nossa consagração, um tempo para a gente estar aqui adorando a Deus, um tempo para a gente estar louvando, um tempo para a gente estar ouvindo a palavra, e estivemos concluindo, falando a respeito da perseguição, da igreja perseguida, falamos um pouco desse assunto de manhã, e estamos encerrando então essas 3 semanas que estivemos falando, inclusive na última semana, com mais intensidade, porque estivemos em oração por várias causas, vários pedidos que são apresentados em especial pelo Portas Abertas. Mas eu quero estimular você, como fizemos hoje de manhã, a perseverar em oração, a continuar intercedendo pela igreja perseguida, entendendo que nós somos essa mesma igreja, ainda que não estejamos sofrendo aquilo que os nossos irmãos estão sofrendo, nós temos o mesmo coração, nós temos o mesmo Espírito, nós temos um só Deus. E nós, então, precisamos nos doer por essa causa e precisamos permanecer, perseverar em oração. O Ministério Portas Abertas tem trazido continuamente informações a respeito da igreja perseguida e você pode se cadastrar no Portas Abertas, já foi até divulgado no grupo da igreja, mas você pode se cadastrar e receber informações regulares, estar familiarizado, acompanhando, inteirado com tudo que está acontecendo desse ministério que, na verdade, reporta a situação de várias igrejas, independente da denominação, mas igrejas que estão sofrendo perseguição e às vezes até próximo de nós. Então, eu convido você a estar familiarizado com isso, a estar se envolvendo e principalmente a estar orando por esse trabalho. Se houver o seu interesse de doar ao Portas Abertas, você também pode fazer. Você pode ser um colaborador desse ministério, que é um ministério que não se restringe só a um relato de informações, de situações, registros jornalísticos a respeito disso. Não, ele tem uma atuação bem incisiva para promover uma liberdade de adoração. Então, quando você faz isso, se você apoia o Ministério Portas Abertas, você está apoiando efetivamente a igreja, não só no trabalho de divulgar, de conscientizar o povo de Deus, mas também numa ação direta para promover uma transformação nesses lugares. Então, se envolva com isso. Não passe esse tempo sem estar participando da ideia de que nós fazemos parte dessa mesma igreja. Afinal, isso acontece no nosso tempo, acontece hoje. Não dá para dizer que a gente não está envolvido. Nós somos a igreja desse momento para interceder por aqueles que estão sendo perseguidos. Nós somos a igreja desse momento para apoiar aqueles que estão sendo perseguidos hoje, nesse momento. Então, que a gente possa se posicionar. Amém? Muito bom. Irmãos, durante essa semana nós temos algumas atividades que nós estamos ainda fazendo elas à distância. Vamos permanecer, nós não temos uma alteração nos nossos horários de circulação, o toque de recolher, então nós vamos manter as nossas atividades durante a semana, elas ainda estão online, exclusivamente online. Então amanhã tem célula de jovens e essa semana nós temos uma inversão na terça e na quarta-feira. Na quarta-feira normalmente nós temos os guerreiros de oração e na terça-feira nós temos clamor pelos filhos. A partir dessa semana a gente vai fazer uma inversão. O clamor pelos filhos fica na quarta-feira, guerreiros de oração na terça-feira. Então nós temos segunda, terça, quarta, quinta-feira, nós temos atividades online. Convido você então para participar, para separar um tempo, para estar ali junto, em especial nas batalhas de oração, estar envolvido ali num tempo de oração,
como nós cantamos aqui, é assim que a gente luta, né? As nossas guerras. É dessa forma. Então, que a gente persevere realmente em oração. Amém? Muito bom. Quero orar pelos dízimos e ofertas. Você no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor com gratidão por todo o sustento, pelo cuidado, pela bênção do Senhor que nos acompanha. E pedimos a Deus, agora que o Senhor esteja recebendo não só aquilo que está sendo depositado nesse instante, no gasofilácio, no cofre da tua igreja, mas tudo aquilo que já foi, de alguma forma, encaminhado para esse lugar. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando tudo aquilo que é colocado na tua igreja, que é depositado diante do Senhor. E que o Senhor esteja honrando a obediência e a disposição dos teus filhos e usando-os para a honra e glória do teu nome. Sustenta, multiplica, fortalece, abençoa os lares, as famílias, de uma forma tremenda. E abençoa também, ó Deus, esse ministério, que o Senhor multiplique os recursos para que possa sustentar essa que é a tua obra. Pedimos também, ó Deus, que os teus olhos se voltem para aqueles que não podem participar desse instante, e nesse momento entendemos que muitos estão passando por dificuldades financeiras, desempregados, sem fonte de renda. Nós entendemos que o Senhor é o Deus de milagre, que muda a situação, que abre portas perfeitas. Então que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor entre com a providência para essas vidas, para essas famílias, para essas casas, para essas pessoas, e faz, ó Deus, do teu milagre. Que teu nome seja exaltado, Pai, seja engrandecido por mais essa providência. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem seu dízimo e oferta, quiser levar o gasofilácio, fique à vontade. Eu quero chamar aqui o pastor Edson, que vai trazer a mensagem dessa noite. Pega o microfone. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Hoje a gente vai abrir bastante a nossa Bíblia, com bastante versículos, vários versículos, eu quero citar aqui essa noite. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da tua santa e eterna palavra, Pai. Te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome a direção, Senhor, dessa ministração, dessa palavra, e que o Espírito Santo de Deus venha edificar cada coração aqui esta noite, abrir os nossos ouvidos espirituais, e que todo levante do inimigo que venha querer atrapalhar, ó Pai, em nome de Jesus nós repreendemos e cremos, Senhor, no agir do Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém. Esse texto que eu acabei de ler, a gente vê que havia dois irmãos, Esaú e Jacó. Um era do campo e outro mais da casa. Esaú, ele era caçador.
E Jacó, ele era mais apegado à sua mãe, ele ficava mais em sua casa. E a gente vê que Jacó ali cozinhando, fazendo um guisado de lentilhas. Chegou Esaú, cansado, né, do seu trabalho, fadigado do seu trabalho, e pediu para comer daquele guisado. E conta-nos a história que Jacó já de primeira já falou: então me vende a sua primogenitura. Interessante que a primogenitura, irmãos, ela é dada ao primeiro filho que nasce de um casal, o primogênito. E no Antigo Testamento, quando começou com Abraão, quando Deus fez as promessas para Abraão, Deus disse para Abraão que todo primogênito, toda descendência de Abraão seria abençoada por Deus. E isso era passado de geração para geração. Jacó passou para seu filho Isaac, Isaac para os seus filhos. E a gente vê que nesse texto que nós lemos, que eu acabei de ler, a gente vê que Esaú não valorizou a sua primogenitura. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida, simplesmente porque estava cansado e não soube esperar o sustento de Deus. Não valorizou aquilo que o pai Abraão havia passado para todas as suas famílias. Eu fui pesquisar sobre a primogenitura. Ela significa que é a bênção de Deus para Abraão e serviria para seu próximo filho de geração em geração em geração, a todas as gerações. Em Gênesis 12, de 1 a 3, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus deu para Abraão seria passada para toda a sua descendência. Irmãos, é como você receber uma bênção de Deus e você passar para os seus filhos, passar para a sua próxima geração. Olha, Deus me prometeu que seremos fartos, Deus nos prometeu que seremos abençoados, Deus nos prometeu uma bênção que será passada para todas as nossas famílias. E a gente vê que isso passou para Isaac, filho primogênito de Abraão, passou para os seus filhos, só que quando chegou a vez de passar para Esaú, ele desprezou. A gente vê a história que desde o nascimento, Jacó, conhecido como suplantador, quando nasceu, já nasceu agarrado ao pé do seu irmão Esaú. Conta-nos a história que Jacó significa enganador. E a gente vê que a partir do momento em que ele prepara esse guisado, que o irmão chega com fome, a primeira coisa que ele quer, a sua primogenitura. Aquilo que é de mais importante, a bênção que o Senhor, a bênção que nosso Pai recebeu de Deus, que será passada para você, eu quero para mim. Irmãos, a bênção de Deus, ela é passada para todas as famílias de Abraão, independente se é o primogênito ou não. Toda a família de Abraão seria abençoada por Deus. Mas Jacó, ele queria ter o título de primogênito. E além de enganar o seu irmão e ter a primogenitura, a gente vê que no texto mais para frente de Gênesis, quando Isaac já está velho, já não está enxergando direito, Jacó vai e recebe a bênção que era para ser para o seu irmão. Através da sua mãe, quando ela ouve Isaac falar assim para Esaú: vai,
prepara um guisado para mim, uma caça, e traz, e eu te abençoarei com toda a sorte de bênçãos de Deus. Interessante que Esaú sai para caçar, sai para preparar essa comida para o seu pai Isaac. Rebeca, ela ouve Isaac contar isso, falar isso, e passa para Jacó. Ela disfarça o seu filho Jacó com as roupas de Esaú, para que Jacó recebesse a bênção do pai. Mas Jacó já tinha a primogenitura. E mais uma vez, enganando até o próprio pai Isaac, recebeu a oração de bênção do pai, que era para ser passada para Esaú. A gente vê lá em Gênesis, capítulo 17, abram lá comigo, Gênesis 17, a partir do versículo 7, ele diz assim, Deus falando para Abraão: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra da sua peregrinação, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Não havia necessidade de Jacó enganar o irmão, enganar o pai, para receber as bênçãos de Deus, porque Deus já tinha derramado, já tinha dado a bênção para Abraão, e isso se perpetuaria para toda a geração de Abraão, todos os filhos e filhos da geração de Abraão. Mas ele, intentou no coração enganar, ter a primogenitura e também enganar o próprio pai. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer aqui essa noite é: não troque a sua primogenitura, não troque a sua bênção. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós recebemos bênçãos de Deus, promessas de Deus, para o nosso lar, para a nossa família, mas existem alguns momentos em que pessoas têm trocado a bênção de Deus por prazeres do mundo, por ciladas que o mundo tem oferecido, por propostas que o mundo tem oferecido, por propostas enganosas que acabam tirando as pessoas do caminho correto, do caminho de Deus, por causa de coisas fáceis que o mundo oferece. Muitas vezes nós estamos caminhando no caminho correto, andando com Deus, em determinado momento a gente recebe algumas propostas que aos nossos olhos parecem boas, mas são caminhos de morte, são propostas de morte que querem nos afastar da presença de Deus. A própria palavra de Deus diz que ao homem parece o caminho correto, mas são caminhos de morte. E a gente precisa ficar atento, porque o inimigo, ele se levanta a todo momento, a todo instante, para querer nos enganar, para querer nos tirar dos caminhos do Senhor, e fazer com que a gente caia em ciladas, e a gente troque o que é bênção para nós, por maldição. O que o Senhor prometeu para nós, por coisas mais fáceis, mais rápidas. Muitas pessoas eu ouço falar que, poxa vida, as coisas de Deus são muito demoradas. A gente ora, a gente pede, passa-se anos e nada acontece. Irmãos, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nosso Deus não é um Deus que trabalha no iFood, que você pede um alimento e chega em 10, 15 minutos. O processo de Deus é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Eu não posso trocar o processo de Deus para a minha vida, para a nossa vida, por algo que venha rápido, mas que possa destruir a minha vida e a vida da minha família, a vida dos meus entes queridos. Nós precisamos ficar firmes no Senhor, nós precisamos ficar na provisão do Senhor,
Precisamos ficar firmes no que Deus tem provido e vai prover para mim e para a sua vida. Mas está demorando. Sim, está demorando. Quantas pessoas a gente ouve falar que ora 10, 15, 20 anos e nada acontece? Mas a partir do momento em que Deus libera a bênção, até mesmo quando você toca somente na orla de Jesus, pode se passar 18, 20 anos, mas a bênção vem. Mas basta você ficar firme nas promessas de Deus, não trocar o que Deus te prometeu por aquilo que vem mais rápido, mas também pode te levar para o inferno. Em Gênesis 22, a partir do versículo 15, ele diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, que promessas de Deus você tem recebido? Quais são as promessas que Deus fez para a sua vida? Será que a gente vai trocar o que o Senhor prometeu para nós, de te abençoar grandissimamente, de multiplicar a sua semente, como as estrelas do céu, como a areia do mar, por algo passageiro? Será que a gente consegue trocar a bênção de Deus por algo que passa muito rápido, que dura também somente algumas horas? Pessoas têm trocado a bênção de Deus de possuir grandes coisas por momentos, por horas, por dias somente. Deus, quando Ele promete para nós, Ele cumpre a sua palavra. Nesse versículo 17 eu achei tremendo, porque Ele fala para Abraão, quando Abraão vai sacrificar o seu filho. Abraão ele era de 85 anos e ainda não tinha um filho. E ele pergunta para Deus: Deus, como eu vou passar para a próxima geração as bênçãos do Senhor se eu não tenho filho? Se quem tem filho na minha casa é o meu empregado. E Deus lhe promete um filho. E se passa então 15 anos, Abraão já quase com 99 anos, Deus lhe concede um filho. Mas ao mesmo tempo que Deus lhe concede um filho, que Deus derrama a bênção sobre ele, Deus fala: olha, agora eu quero o seu filho como um sacrifício. Essa é uma passagem que eu acho maravilhosa, porque Deus fala para ele à noite, em sonho: leva o seu filho para ser sacrificado. E ele faz uma caminhada, irmão, de 3 dias. 3 dias pensando: como eu vou sacrificar o meu único filho? O filho da bênção, o filho da promessa. Abraão, ele não trocou a sua bênção para ficar com o filho. Ele obedeceu a voz do Senhor, como diz no versículo 18: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, ele poderia muito bem não ter ido sacrificar o seu filho, mas ele obedeceu a voz do Senhor, levou o seu filho para ser sacrificado. E no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, o anjo bradou: não faças isso. Ele olha e um animal preso pelas galhadas, pronto para o sacrifício. E a gente vê na história que Jacó, quando ele engana seu irmão, engana seu pai, ele foge. Ele foge dali porque o irmão jura vingá-lo, jura matá-lo. Esaú, ele fala assim: olha, assim que meu pai fechar os olhos, Esaú também não terá mais vida. Então Jacó, ele foge. Mas, irmãos, mesmo enganando o seu irmão, as bênçãos de Deus é sobre ele.
Mesmo ele tendo o nome de suplantador, de enganador, a bênção de Deus era sobre ele, porque ele recebeu a bênção do seu pai. Isaac, quando ora, é como se ele estivesse transmitindo, passando, sabe, as vestes de bênção para o seu filho. Ele não sabia quem que era, ele não sabia que era Jacó, mas era a bênção de Deus. Assim somos nós quando nós abençoamos nossos filhos, quando nós abençoamos nossos descendentes. Filho, Deus te abençoe. É maravilhoso você olhar para o seu filho e falar: filho, Deus te abençoe. É você pegar as promessas que você tem de Deus, as bênçãos que você recebeu de Deus e passar para a sua geração. E você vê a sua geração crescer, frutificar, sendo tremendamente abençoada por Deus. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus que a sua geração seria como a areia do mar, que não se pode contar. E ele não trocou a sua bênção. E a minha mensagem nessa noite é: não troque a bênção do Senhor por apenas alguns momentos, por apenas alguns minutos longe da presença de Deus. Porque, irmãos, longe da presença de Deus, nós não somos nada, nós somos fulminados pelas mãos do inimigo. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: trocou a bênção. A gente vê na história do Novo Testamento um personagem chamado Judas. Lá em Mateus, capítulo 10, queria que vocês acompanhassem comigo. Mateus capítulo 10, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A gente vê nesse texto de Mateus capítulo 4, que é quando Jesus escolhe os seus discípulos. Ele escolhe, ele chama um por um. E no meio desses discípulos que Jesus escolhe está Judas Iscariote. E a gente vê que, como diz a palavra de Deus, aquele que o traiu. Jesus, em determinado momento, ele ora a Deus, ele chama os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos: olha, darei autoridade para vocês, para que vocês saiam, para que possa curar, repreender demônios, expulsar demônios e curar enfermidades. Essa bênção, essa promessa que Jesus fez aos seus discípulos estava sobre os seus discípulos, inclusive Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele andou com Jesus todo o ministério. Ele viu os milagres de Jesus, ele viu coxos andar, cegos enxergar, surdos ouvir, morto ressuscitar. Ele mesmo saiu a fazer milagres sob a autoridade de nome de Jesus Cristo. Mas algo ainda tinha no coração dele. O que era? A ganância, o apego ao dinheiro. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14, diz assim: então um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas era aquela pessoa que tinha um apego pelo dinheiro. Dá a impressão, parece que ele desejava cada vez mais status entre os discípulos de Jesus, desejava ter todo o dinheiro. Dá a impressão que parecia que ele andando com Jesus, parece que só ia entrar dinheiro na conta dele. Ele mesmo tendo toda a experiência com Jesus Cristo, toda a experiência de milagres, o dinheiro ainda dominava o seu coração. O desejo pelo dinheiro ainda rondava o seu coração. O desejo pelo status ainda rondava o seu coração. E ele não conseguiu se livrar disso. Não conseguiu se livrar desse desejo.
Em João, capítulo 12, diz assim, João 12, 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não por causa dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então Judas Iscariotes era responsável pela finança do ministério de Jesus. Ele andava com a bolsa, com que as pessoas doavam dinheiro, mas ao mesmo tempo em que entrava por uma mão, saía pela outra. O próprio versículo 6 diz: mas porque era ladrão, ganancioso pelo dinheiro. A intenção de vender esse unguento por 300 dinheiro não era para dar aos pobres, mas sim para colocar na bolsa e para o bolso de Judas Iscariote. Interesse em dinheiro. Esse sim trocou a bênção, trocou o prazer de estar andando com Jesus pelo prazer do dinheiro, pelo prazer das coisas financeiras, pelo prazer do mundo. Nós precisamos ficar atentos com esse tipo de situações, sabe? Nós precisamos ficar atentos às nossas fraquezas, porque o dinheiro era a fraqueza de Judas, era aquilo que o dominava, e nós precisamos ficar atentos com aquilo que nos domina nos dias de hoje. A gente vê em toda a situação no que acontece no mundo, o que tem dominado as pessoas: a ganância, a violência, o status. Nós precisamos ficar firmes nas promessas de Deus. Nós precisamos ficar firmes naquela que Deus prometeu para nós. Mesmo que demore um pouquinho, mas elas vão se cumprir. Nós não podemos dar margem para sermos enganados, não podemos dar margem para perdermos a nossa bênção, para perdermos a nossa coroa, aquilo que o Senhor prometeu para nós. Muitas pessoas têm trocado isso, irmãos. Muitas pessoas têm trocado o prazer de estar na casa de Deus pelo prazer de estar no mundo. Diz a palavra de Deus que vale um dia na tua presença do que 1000 dias fora da tua presença. O que as pessoas estão escolhendo? O que nós estamos escolhendo? O que eu estou escolhendo? Estar mais perto de Deus? Ou estar nas coisas fáceis que o mundo oferece? Porque quando a gente está lá fora, desfrutando do que o mundo oferece, irmãos, é uma alegria temporária, é uma alegria que passa, é uma alegria que muitas pessoas, quando chegam em casa, a tristeza bate, a depressão bate, a angústia bate, e muitas pessoas se suicidam, porque não encontram alegria nas coisas que o mundo tem oferecido, somente naquele momento, somente naquela hora. Mas em Deus nós temos uma alegria eterna, em Deus nós encontramos paz. Às vezes passamos por situações que falam assim: poxa vida, estou batendo uma angústia tremenda. Você coloca um louvor, você começa a orar, você vê a diferença de estar na presença de Deus. O Senhor, Ele te levanta, o Senhor, Ele te fortalece. Você pede oração para o irmão e aquela oração é o que te fortalece. Às vezes o irmão está numa situação até pior que a sua, mas a oração dele te fortalece, fortalece ele também. Essa alegria ninguém pode tirar. Essa alegria o dinheiro não pode comprar. Quer estar na presença de Deus, quer estar junto do Senhor. Irmãos, é algo maravilhoso, e é isso que nós precisamos ficar firmes. Não troque a sua bênção por um prazer momentâneo. Não troque a sua bênção por algo que vai acabar. E as bênçãos de Deus não vão acabar, elas são eternas. Em 1 Coríntios 10:12 ele diz assim: aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia.
Hoje está tudo bem, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas vigia. Vigia para que você não caia em alguma cilada do inimigo. Vigia para que o inimigo não venha se levantar e te pegar em alguma brecha. Mas fica firme no Senhor. Muitos acabam caindo nas suas próprias fraquezas. Judas tinha uma fraqueza. Ele não lutou contra essa fraqueza. Ele deixou essa fraqueza dominar. E essa fraqueza o levou à morte. Diz a palavra de Deus, quando eu li lá de Mateus, ele procurou os sacerdotes. Ele procurou, ele teve a intenção de procurar os sacerdotes para entregar a Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa do dinheiro. O que vocês podem me dar para que eu o entregue? Para nós hoje, 30 moedas de prata não é nada, mas para aquela época significava alguma coisa. Ele procurou o seu próprio destino, e o seu próprio destino o levou à morte. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, fala sobre bênção, que se chama, eu coloquei como quase trocou a bênção. É um outro personagem também do Novo Testamento, Pedro. Pedro, um dos 12 também escolhido por Deus. Pedro, um exímio pescador, uma pessoa que conhecia bem o mar, sabia como pescar, sabia remendar as suas redes, mas era uma pessoa temperamental. Quando Jesus o chama, ele imediatamente larga todo aquilo que ele fazia, a pesca, e segue Jesus. A gente vê em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Jesus passa por Pedro e chama ele: venha, a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. Pessoas que vão levar a palavra de Deus para outras pessoas e outros reinos. E Pedro experimentou andar com Jesus. Pedro largou a sua profissão e começou a andar com Jesus Cristo no ministério de Jesus. Em determinado momento, Pedro ele experimenta também as bênçãos de Jesus, os milagres de Jesus. E uma das bênçãos que eu creio que foi o único que experimentou foi andar sobre as águas. Dá a impressão que Pedro era aquele tipo de pessoa que ele tinha um start mais rápido do que os outros discípulos. Eles viram Jesus andando sobre o mar, ele foi o primeiro a falar: Senhor, deixe-me ir até o Senhor. E Jesus o chama para andar sobre as águas. Por que os outros discípulos também não experimentaram? Por que os outros discípulos também não andaram sobre as águas? Pedro experimentou. Pedro teve esse privilégio de andar sobre as águas. Dá a impressão que Pedro ele era mais afoito, mais rápido em algumas decisões. A gente vê lá em Mateus, capítulo 17, uma outra experiência que Pedro teve, que é sobre a transfiguração. Jesus, depois de 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro, como sempre, tomando a frente em todas as decisões. Quando ele vê a transfiguração, Jesus ali com Moisés e Elias, ele já fala: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para cada um. Pedro ele tem a experiência de ver Jesus transfigurado.
A gente vê o quanto de experiência que Pedro teve ao andar com Jesus Cristo. E ele também quase trocou a sua bênção. Por quê? Quando ele foi indagado, olha, tu andavas com aquele homem. Não, eu não andava. Você andava. Não, eu não andava. 3 vezes ele negou a Cristo. Ele quase trocou a sua bênção por medo, por receio. Mas aí a gente vê, poxa vida, mas ele andou sobre as águas, não teve medo? Não. Ele viu aquela luz maravilhosa, Jesus Cristo transfigurado com Moisés e Elias, ele teve medo? Não, não teve medo. Mas em um dado momento, sim, ele teve medo. Eu quero ler com vocês Mateus 16, do 13 ao 23. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito na mão dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. E ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque que me serves de escândalo? Por que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens? A gente vê que Pedro, ele tinha esse temperamento. Ele começou a querer repreender Jesus, que Jesus não ia passar por aquilo, que Jesus não ia passar pela morte. A gente vê que Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. Jesus, ele fala para Pedro: olha, o diabo, ele quis ir andar com a sua vida, ele quis acabar com a sua vida. Pedro, ele recebe essa orientação de Jesus, e mesmo assim, quando ele é indagado: olha, você andava com o Cristo? Não, eu não andava. Nesses 2 finais de semana que nós falamos sobre a igreja perseguida, irmãos, quantas pessoas será que não têm negado dizer ser cristão? Quantas pessoas negam a Cristo por causa da perseguição, por causa de levantes do inimigo, por afrontas no trabalho? Quantos jovens não dizem ser cristãos por medo de sofrerem bullying no meio de seus colegas? Quantos adultos não se revelam ser cristãos no seu local de trabalho com medo de chacotas, de pessoas tirarem sarro, fazerem piadas? Irmãos, Pedro foi repreendido pelo próprio Cristo. E nós não podemos de forma alguma querer trocar a nossa bênção e querer esconder quem realmente nós somos. Não podemos sermos crentes, agente secreto.
Nós precisamos ser sal e luz aonde nós estamos, aonde a gente estiver, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos parentes. Não podemos de forma alguma querer maquiar, querer esconder quem somos. Vamos sofrer perseguições? Vamos. Vamos sofrer afrontas? Vamos. Mas quem é Deus na sua vida? Deus é mais na nossa vida. Deus, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer. E aquelas perseguições que vão se levantar, elas vão cair por terra, porque é Deus na nossa vida. Mas como as promessas Deus fez a Abraão: se obedeceres a minha voz. Não esconda quem você é. Não esconda quem te salvou ali na cruz do Calvário. Não precisamos esconder. Se nós queremos ver pessoas, familiares salvos, nós precisamos mostrar quem nós somos. Pedro, ao mesmo tempo que ele era espiritual, ele era carnal. Deus revelou para ele quem era o Cristo, mas ao mesmo tempo ele já não queria que Cristo morresse. Ele não queria que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Jesus. Uma outra passagem interessante de Pedro, lá em Mateus 18, 21 e 22, que Pedro, mesmo sendo o tipo de pessoa que era, ele aprendeu a perdoar. Assim como ele foi perdoado por Cristo, por ter negado, ele também aprendeu a perdoar. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes terei que perdoar? 7 vezes, que era a lei da época? Jesus responde: não, mas 70 vezes 7. E aquilo entrou no coração de Pedro. O que era momentaneamente algo carnal na vida de Pedro se tornou mais espiritual, porque ele aprendeu com quem que ele estava andando. E quando eu citei que Pedro nega a Cristo 3 vezes, irmãos, na terceira vez que Pedro nega a Cristo, aonde o galo canta, irmãos, imediatamente bate no coração de Pedro uma amargura, uma tristeza, um arrependimento do que ele fez. Quantas pessoas têm negado a Cristo hoje, nos dias de hoje, e não se arrependem? Não bate uma tristeza no coração porque as pessoas estão preocupadas mais com o seu bem-estar, mais com a sua saúde, mais com o bem-estar da sua família. Os discípulos de Cristo, eles falaram para Cristo: olha, nós abandonamos tudo, casa, família, para te seguir. O que nós vamos ganhar com tudo isso? Jesus responde: olha, todos vocês terão a vida eterna, se não negar o meu nome. Em determinado momento, Jesus pergunta para os seus discípulos, que muitas pessoas, quando Jesus começa a falar sobre o que iria acontecer com ele, sobre o que ele iria passar, que ele iria morrer, sobre o tipo de morte que ele iria morrer, muitos dos seus discípulos o abandonam. E ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, quereis também me abandonar? Pedro fala para ele: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E será que nós, no momento de perseguição, no momento de luta, a gente se posiciona dessa maneira? Porque o único caminho, irmãos, é o amor de Cristo. Não há outro caminho. Em João 13, 36, ele diz assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podereis ir agora, nem seguir-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes.
Quantas vezes será que nós já negamos a Cristo? No momento de piada, no momento em que um amigo seu faz uma piada, no momento em que numa roda de amigos alguém faz uma piada, olha, o crentinho chegou. Quantos de nós já não passamos por situações assim? De sermos perseguidos por sermos cristãos. Em determinado momento, por medo, não negamos a Cristo. Irmãos, nós precisamos nos posicionar e ficarmos firmes. A gente vê a história da igreja perseguida, quantos pastores, quantos irmãos em Cristo, eles se posicionam firmes diante da perseguição. Alguns até veem a família passar por problemas, por lutas, por fome, por perseguição, de terem as suas casas queimadas, mas não negam a Cristo. Não abandonam a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles têm uma promessa. A promessa é a vida eterna com Cristo. Só que se você abandonar, você vai ter o quê? Morte eterna sem Cristo. O que nós escolhemos? O que nós vamos preferir? Vida eterna com Cristo ou morte eterna sem Cristo? Nós vamos negar a Cristo ou nós vamos trocar a bênção por um prazer mundano, por um prazer momentâneo, por uma alegria momentânea? O que nós vamos fazer? Nós precisamos nos posicionar. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes disse, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando passares vocês por perseguições, passarem por lutas, passarem por afrontas, lembre-se desse versículo: sou eu, o Cristo, não temais. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo ele vai falar tão poderosamente no seu coração: não temais. Ao Cristo que deu a vida por cada um de nós, Ele vai te fortalecer, Ele vai estar com você, Ele vai estar nas suas lutas, nas suas batalhas. A gente vê que Pedro, quando o galo canta, ele chora amargamente, está lá em Lucas 22, 60 a 62. Quando o galo canta, Pedro chora amargamente. Ele se arrepende de ter negado Jesus Cristo. Ele se arrepende de ter andado com Cristo. Eu não andei com aquele homem. Ele se arrepende. Diferente de Judas, que procura uma maneira de como entregar a Cristo. Pedro, ele se arrepende. Ele quase trocou a sua bênção. Ele quase trocou a sua vida eterna por causa do medo. Será que nós temos medo? Será que nós temos medo de, no meio dos nossos familiares, falar que nós somos cristãos? Será que nós temos medo de falar diante dos nossos amigos: eu sou de Cristo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma história onde a pessoa fala: olha, eu vou me batizar, mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Irmãos, Deus é maior. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo para com a nossa vida, Ele é maior. Independente de quem saiba ou não, Deus é maior. Deus é contigo, na sua vida. As pessoas precisam saber que você, a partir daquele momento, você é a luz. Você anda com Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas têm medo. Medo de declarar o nome de Jesus. Medo de falar: eu sou de Cristo. E quando começarem as perseguições? E quando hoje nós temos a janela 1040 do Portas Abertas, onde mostra os países mais perseguidos. E quando essa perseguição se expandir, chegar até o nosso bairro, chegar
até a nossa casa. O que faremos? Nós vamos trocar a nossa bênção? Ou nós vamos permanecer firme em Cristo Jesus? A gente vê que se Pedro tivesse trocado a sua bênção, quando ele encontra com Jesus ali na praia, e Jesus pergunta para ele: tu me amas? Tu me amas? Jesus Cristo não ia falar para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Ele não ia ter esse privilégio de ouvir isso de Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de ouvir isso de Jesus hoje: olha, apacenta minhas ovelhas, cuida do necessitado, cuida do enfermo, ore por aquele que hoje está precisando de uma oração. É para isso que Cristo nos chamou, é para isso que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para nós, o Consolador, para te usar como ferramenta de Deus, nas mãos de Jesus, para abençoar, consolar outras pessoas. Não negue, não troque a sua bênção. Ponto 3, diz assim: não trocou a bênção. Mateus capítulo 4. Mateus 4, de 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o no pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A gente vê a história de Jesus Cristo, irmãos, que não trocou a cruz por amor de cada um de nós. Não abandonou a cruz para nos livrar do pecado. Não trocou a sua vida pela nossa vida. Ele escolheu dar a sua vida por cada um de nós. Esse texto que eu li da tentação de Jesus, a gente vê que o diabo ele oferece tudo o que esse mundo oferece nos dias de hoje: status, fama, riquezas, popularidade, comida. Mas a gente sabe que Jesus Cristo, Ele é o dono do ouro e da prata. O que Ele tem aqui, os tesouros desse mundo que foi oferecido para Ele, não se compara aos tesouros na Nova Jerusalém, guardada para os seus eleitos. Jesus Cristo, Ele foi tentado a trocar, a dar valor à sua vida, mas Ele preferiu se esvaziar e dar a sua vida por amor de cada um de nós. E quando a gente reconhecer isso, a gente vai ficar mais firme em Jesus, porque, irmãos, foi o único que deu a sua vida por nós. Não teve outro, nunca mais haverá outro que vai dar a vida por você, não nessa terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai. Falamos do primogênito. Jesus Cristo é o unigênito, criado por Deus, feito por Deus, do princípio
ao fim, de eternidade a eternidade. E a gente vê que Jesus, tudo que ele foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. E isso serve para nós, tudo que nós formos tentados, nós também devemos responder com a palavra de Deus. Uma vez, eu trabalhava numa empresa que um colega meu, ele falou assim: você é crente? Eu falei: eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Ele falou para mim assim: ó, então a partir de hoje eu vou ser pedra no seu sapato. Eu vou tirar sarro, eu vou contar para os outros, a gente vai fazer uma arruaça. Eu falei para ele assim: você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Irmãos, hoje eu te digo para vocês hoje, nós somos melhores amigos. Ele não se converteu ainda, mas nós somos melhores amigos. Por quê? Não foi sangue, não foi carne e sangue que nós batalhamos. Sabe, não precisei xingar, não precisamos brigar, mas orar. A ferramenta poderosa que Deus deu para nós, a oração. Simplesmente orar por aquela vida. E quando eu saí daquela empresa, a gente tinha uma amizade muito bacana, uma amizade legal de você poder conversar e falar da palavra de Deus e a pessoa aceitar o que você está falando. Nós fomos salvos para isso. Para que quando você levantar alguém contra a sua vida, você orar por essa pessoa, você declarar a palavra de Deus para essa pessoa. Quantos chefes de empresa têm ouvido dos seus funcionários a palavra de Deus e têm se convertido? Quantas famílias têm sido salvas porque alguém na empresa falou para um amigo sobre a palavra de Deus, ele levou para casa e tomaram posse e a família inteira se converteu? É a palavra de Deus, é a oração. Tem um texto da palavra de Deus que Abraão ele fala para um dos seus servos, Abraão fala para um dos seus servos: olha, eu já estou velho, e eu não quero que o meu filho Isaque tome por posse mulheres, esposas dessa terra, mas vai ao meio da nossa parentela e traga uma esposa para o meu filho Isaque. Abraão pede para o seu empregado colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar por essa promessa. E esse empregado, irmãos, interessante que ele pega 10 camelos, alguns tesouros e vai à terra de Abraão, a terra da sua parentela. O interessante é que ele chega na sua terra, irmãos, diante do poço onde as pessoas, as mulheres saíam para pegar água, e ele ora da seguinte maneira a Deus: Senhor, que a mulher que sair para pegar água, eu pedi para ela água para me refrescar, água para os meus camelos, que seja essa mulher do Senhor como esposa para Isaque. E diz a palavra de Deus que ele nem terminou a sua oração, saiu Rebeca para apanhar água. E ele chega para essa mulher, ela apanha água no poço, ele pede água para ela imediatamente dá água para ele. Ele fala assim: será que poderia dar água para meus camelos? Ela imediatamente pega o cântaro de água, joga no poço, enche de água e dá para os camelos do servo de Abraão. Irmãos, é o poder da oração que está sobre cada um de nós. É o poder da oração que Jesus Cristo colocou sobre cada um de nós. Eu creio que o que você orar, Deus ouve, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. Ele colhe as suas lágrimas e dá ordem aos seus anjos para te trazer a resposta. As suas orações, irmãos, elas não ficam perdidas, porque eu creio num Deus todo-poderoso que no meio de milhares, milhões de pessoas, Ele ouve a sua oração. Ele ouve o seu clamor, o que você está passando, o que você está sofrendo. E eu creio que a nossa oração ela é uma arma poderosa. Esses tempos atrás a gente tem os guerreiros de oração, a gente tem orado
por pessoas que têm passado por essas enfermidades. Em determinado momento, a minha irmã falou assim: olha, vamos orar para que hospitais possam abrir as suas portas para cirurgias, que muitas pessoas precisam de cirurgias e não estão fazendo, estão sofrendo, estão com dores. Nós oramos numa semana, na semana seguinte, Deus, Ele ouviu nossa oração. Uma prima minha foi chamada no hospital para fazer uma cirurgia. Eu achei isso tão tremendo, eu falei: Deus, mas a gente mal começou a orar e a resposta já veio. A gente vê o clamor pelos filhos, que a gente ora pelos nossos filhos, e a gente mal termina de orar, a gente já vê testemunhos dos irmãos, a gente já vê o agir de Deus no nosso lar, na nossa família. É maravilhoso quando você usa as armas que Deus te deu. A oração, ela muda lares, ela transforma vidas. Como diz aquele louvor, quem já experimentou estar no Santos dos Santos sabe como que é você orar, interceder por alguém e a bênção de Deus acontecer. E quem já experimentou estar no Santos dos Santos, irmãos, não quer sair desse lugar, porque reconhece as promessas e as bênçãos de Deus sobre a sua vida e não troca por nada desse mundo, porque a alegria de estar na presença de Deus, irmãos, vai ser maravilhosa, vai ser eterna. Eu sei que às vezes a gente sai um pouco do prumo da administração, mas a gente precisa testemunhar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, as respostas que Deus tem dado às nossas orações. Isso é maravilhoso, isso é para a glória de Deus, porque somente Ele pode fazer isso em nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que a única coisa que Jesus Cristo trocou, irmãos, está lá em Filipenses capítulo 2. A única coisa que Jesus Cristo trocou. Filipenses 2, de 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, Ele preferiu sair do seu sublime trono, das suas vestes celestiais, vir e pisar nessa terra pecaminosa, e se entregar numa cruz por cada um de nós, e ser pregado no madeiro, e ser torturado, e ser açoitado por cada um de nós. Foi a única coisa que Jesus Cristo trocou. Foi a única coisa que eu creio que aquilo estava ardente no coração de Jesus, dar a sua própria vida por cada um de nós, e nós sendo ainda pecadores. Jesus Cristo deu a sua vida, nós ainda éramos pecadores. O diabo tentou Jesus nas suas fraquezas, a fome. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus, Ele tem falado todos os dias na nossa vida, na sua vida, irmãos. Creia nisso. Deus, em momento algum Ele te abandonou, em momento algum Ele te deixou sozinho. Ele está do seu lado. O diabo tentou Jesus nas riquezas, mas Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos tesouros desse mundo, porque lá na glória Jesus anda sobre ruas de ouro e de cristal. Não precisa andar aqui nessa terra mais. O diabo tentou no status, na fama de Jesus. Jesus não precisa disso, porque Ele já tem os anjos que o glorificam dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu creio que Jesus, Ele aguarda o dia, a hora, de nós podermos estarmos juntos, glorificando e exaltando Jesus Cristo, e gritando todos os dias: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Irmãos, não troque essa bênção, não troque esse momento de nós podermos estarmos juntos com Cristo, exaltando o nome dEle, andando com Ele por ruas de ouro e de cristal, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá choro. Não troque esse privilégio, meu irmão, não troque, porque se trocarmos, a rua que a gente vai, que as pessoas que trocarem vão andar é bem diferente. É ruas aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Para concluir, por mais que as circunstâncias, situações estejam graves, estejam apertadas, às vezes você não está sofrendo ainda perseguição. Às vezes você ainda não sofreu piadas por ser crente. Ainda você não passou por humilhação de ser crente. Mas eu te digo, fica firme o dia que um dia isso acontecer, porque Deus vai te glorificar e vai te exaltar. Deus ele vai mostrar para você, vai revelar para você que Ele é Deus na sua vida, que Ele não te abandonou. Judas se deixou dominar pela sua fraqueza. Esaú não deu valor àquilo que era a promessa de Deus. Pedro teve os seus medos, mas Jesus deu a própria vida por mim e por você. Amém? Eu queria que o grupo de louvor cantasse esse último louvor que a gente cantou, se for possível. Assim que luto as minhas guerras. Porque nós sabemos que em meio às guerras, em meio às lutas que passamos, nós sabemos que Cristo está conosco. Amém? Você pode ficar de pé.
Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por sentir que nós somos guardados por Ti todo instante, cada momento da nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de sermos escolhidos por Ti, ó Pai. De sermos, ó Deus, enxertados nas Suas promessas, Senhor. Ó Pai, guarda cada um assim, Pai. Guarda cada um que está aqui presente, guarda aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que as ricas promessas do Senhor, as ricas bênçãos do Senhor alcancem cada um, Pai, em nome de Jesus, que cada um, ó Pai, não troque as bênçãos do Senhor por apenas uns prazeres momentâneos, ó Pai, mas que eles se posicionem e fiquem firmes diante do Senhor, te glorificando e te exaltando, Pai. E saber que em meio às guerras, em meio às lutas, eles são guardados por Ti, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer e exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Eu Te peço que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre cada lar, sobre cada um aqui presente, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que ao retornarem para os seus lares, as bênçãos do Senhor acompanhem e inunde os seus lares, assim como aqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Que eles sejam cheios da bênção do Senhor, ao ponto de transbordar, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, retorne aos nossos lares, debaixo da Sua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Vão todos na paz do Senhor.